Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evapotranspiração. Primeiro entender o que é evapotranspiração. Ela se refere a um conceito simultâneo que eu tenho tanto da evaporação da água, do solo ou da vegetação e também a transpiração. Então é a soma desses dois, tanto da evaporação como da transpiração, certo? Esse é o conceito de evapotranspiração. E aí a evaporação, o que é essa evaporação? Fenômeno, né, que uma substância passa da fase líquida para gasosa. E a gente está trabalhando então com a água nesse caso. É uma massa, pode ser numa massa contínua ou numa superfície úmida. Como assim? Pode ser num rio, num lago, ou em uma superfície úmida como o solo ou a folha da planta. Tá? E a transpiração, que é a evaporação da água utilizada nos processos metabólicos de crescimento e desenvolvimento da planta, aqui no caso, né? Então é a água que passou por dentro da planta. A gente chama essa água de transpiração. A soma, então, da evaporação com a transpiração, a gente chama de evapotranspiração, certo? E para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a evaporação, a gente já falou, né, que é o processo físico de mudança de estado do líquido para o gasoso e que pode acontecer, então, em oceanos, lagos, rios, no solo, na vegetação ou em qualquer outro tipo de superfície aí que tenha água disponível. Aqui a gente pode ver num rio, por exemplo, né, a água evaporando aí. Não sei se vocês vão conseguir perceber essa neblina aqui, né? No caso do solo, o solo aqui não tem água. Tem, ele vai estar evaporando até que eu chegue aí num ponto que não vai ter mais água nesse solo, né? E aqui, num orvalho, por exemplo, de manhã ou depois de uma chuva, eu tenho essa água aqui que fica em cima da folha retida na planta e a gente também tem evaporação nesse processo aqui, tá? A evaporação, ela precisa de energia. Então, a gente chama isso de calor latente de vaporização. Tá? A gente usa essa siglazinha aqui, e ele corresponde, em média, a 2,45 megajoules por quilo, tá? De água, no caso, a 20 graus Celsius. Certo? Então, essa é a energia, se a gente quiser calcular quanto precisa de energia para evaporar uma superfície, uma quantidade de água. E a transpiração? Transpiração, gente, como a gente já falou, é o processo em que a água passa por dentro da planta, faz parte do metabolismo, né? Então ela sai normalmente pelos estômatos, né, com a planta respirando aí, nesse caso aqui, e ela vai puxando essa água que vai passar pelos vasos aqui, ó, que vai ser tirada do solo. Então a gente tem aqui no solo ó, a água que está disponível para a planta, ela vai puxar isso aqui como se fosse um canudinho, né? E vai sair aqui pelos estômatos normalmente na folha. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma pressão aqui, ó, menor no solo do que aqui na atmosfera ou na folha. Na verdade, perdão, uma pressão maior, né? Ela vai diminuindo aqui, e isso vai criando uma pressão que a gente chama negativa, tá? Então a pressão aqui é maior, e ela vai diminuindo, estão vendo, ó, menos 10, menos 1, menos 40, menos 100. Ela vai diminuindo mais ainda, até chegar aqui em cima. Então, essa pressão negativa, por isso que a gente chama de pressão negativa, ela vai puxando essa água do solo, e com ela vem todos os nutrientes que a planta consome, né? Então é dessa maneira que a planta puxa, então, a água e os nutrientes para que eles sejam utilizados por ela nesse processo, onde ela está fazendo metabolismo para o seu crescimento. E a evapotranspiração, então, ela faz parte do ciclo hidrológico da água, né? Porque eu vou ter evaporação, vou ter transpiração, tá? E ela faz parte desse processo. Mas a gente tem que lembrar também que parte da água não vai voltar nesse ciclo aí do ciclo da água. Parte da água vai escorrer superficialmente para um lago, alguma coisa assim, vai chegar ao mar, e parte da água vai ser drenada, né? Aqui para os lençóis freáticos, por exemplo. Então, a evapotranspiração é só a transpiração e a evaporação. Ela não considera esses outros caminhos que a água pode levar no nosso ciclo hidrológico. Resumidamente, então, como a gente já falou, é basicamente a evaporação mais a transpiração. A evaporação que ocorre em qualquer superfície e a transpiração das minhas plantas, que é da água que passou por dentro do processo metabólico da planta. Certo? E quais são os fatores que determinam a evapotranspiração?
São vários os fatores, né? Latitude, altitude, época do ano, temperatura do ar, vento, umidade do ar, insolação, pressão atmosférica, o tipo de cultura, a fase de desenvolvimento dessa cultura, a umidade do solo, a área de bordadura, que é quando a gente tem uma área verde no meio de uma área seca, tá? Que é o que a gente chama de efeito oásis, e vários outros aí. A gente colocou alguns aqui só para exemplificar para vocês aí. Mas o que é importante que vocês entendam? Que a gente pode dividir esses fatores determinantes em grupos. Por exemplo, fatores climáticos são os fatores que estão relacionados ao clima. Latitude, altitude, época do ano, temperatura do ar, vento, umidade do ar. Então, são fatores climáticos que influenciam na evapotranspiração. Também temos os fatores da planta, tipo de cultura, né? Fase de desenvolvimento da cultura, tá? Esses são fatores da planta que vão modificar, então, a evapotranspiração desse local. Também temos os fatores de solo, como umidade do solo, textura do solo, né? Solo mais argiloso, mais arenoso, vão influenciar também na evapotranspiração. Profundidade do solo, tem vários fatores que vão influenciar aí. E os fatores de manejo, por exemplo, o sentido de plantio dessa cultura, pode influenciar se eu tenho mais palhada ou menos palhada, se é plantio direto, se é plantio convencional. Então, esses são os fatores de manejo que podem influenciar na evapotranspiração. Ou melhor, que influenciam, né, na evapotranspiração. São vários os fatores, como eu disse, que influenciam. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona, então, a gente tem aqui um gráficozinho de precipitação anual, um de evapotranspiração potencial aqui, e a diferença, né, entre uma e outra. Isso aqui é um gráfico elaborado entre 1980 e 2013, tá, num artigo científico. E a gente pode perceber aí que há áreas que chove bem mais do que outras, né? Tá vendo aqui, ó? Precipitação em milímetros por dia, certo, gente? Por dia, não é por ano, não. E aí a gente tem a evapotranspiração potencial do mesmo jeito, em milímetros por dia. E quando a gente joga um sobre o outro, a gente vai perceber que tem locais aqui, ó, que evapotranspira mais do que outros. E, consequentemente, nesse local aqui, ó, coincidentemente, perdão, esse local aqui é o que chove menos, tá vendo? Então, se a gente vai fazer um gráficozinho, a gente vai ver que tem locais que evapotranspira mais do que chove, se a gente for fazer essa conta, né? Tá menos aqui, ó. E tem locais que essa água sobra. Isso aqui é verdade? Não, isso aqui é evapotranspiração potencial. A gente vai falar de tipos de evapotranspiração para vocês entenderem, mas aqui, se tivesse água disponível, ela evaporaria. Como não tem, não vai evaporar mais, né? Não tem como evaporar mais do que o que tem, certo? Mas aqui a gente tem uma sobra de água que vai correr para os rios, vai para a drenagem profunda e vai participar então desse ciclo hidrológico aí. Aí, para vocês entenderem que quando eu vou fazer uma irrigação, por exemplo, aqui eu preciso de muito mais água do que aqui para fazer essa irrigação, tá? Devido a essa diferença aí. E como é que a gente mede a evapotranspiração? Bom, existem basicamente duas maneiras: medidas diretas e medidas indiretas. Tá? As medidas indiretas são as mais utilizadas, né? E dentre as mais utilizadas, que são as equações de estimativa, é o método de Pima-Monti. Existem outros métodos, como Hargraves e Samani, tanque classe A, e vários outros. Tá? Mas o Pima-Monti é mais utilizado porque ele se aproxima mais das medidas diretas, é mais preciso. Porém, ele precisa de muitas variáveis: temperatura mínima e máxima, umidade relativa do ar mínima e máxima, radiação solar e velocidade do vento. E a gente vai preencher aqui essa equaçãozinha e vai conseguir chegar na evapotranspiração de referência, certo? Mas as medidas diretas, como é que a gente tem as medidas diretas? Através dos lisímetros, que são basicamente balanças instaladas dentro do solo, para que a gente pese, então, a quantidade de água que está saindo, que a planta está respirando, e a gente tem essa medida direta de quanto que teve mesmo de evapotranspiração nesse local aqui. E aí eu consigo, com isso, estimar para mais área, né? Uma área maior, de acordo com a cultura que está implantada aqui dentro.